somente crer. Deus continue nos abençoando. Ele é tão bom para nós. Graças a Deus mais uma vez. Agora, vamos nos colocar de pé. Começando com a primeira leitura do culto de ceia, 1 Coríntios 11, a partir do verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Agora, no Evangelho de João, capítulo 13, começaremos a ler no versículo 12. João 13, começando a ler no versículo 12. Depois que lhes lavou os pés, e tomou seus vestidos, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Agora mais um versículo, em São Mateus 25. São Mateus 25, apenas o versículo 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Deus nosso,
É bom estarmos aqui. E é bom oferecermos o nosso tabernáculo para o Senhor Jesus, que pode, através do seu Espírito, habitar no nosso coração. Seja bem-vindo, Senhor. De coração te pedimos. Não leve em conta as nossas falhas, as nossas imperfeições, nossa incredulidade, nossa dureza de coração. Nada disso seja tomado em conta. Faça, por meio da tua palavra, uma faxina no nosso interior e, por meio do teu Espírito, queira habitar em nós, fazer em nós morada permanente. Defenda-nos, ó Deus, guarda-nos de entristecer o teu Espírito, pois é o selo para as nossas almas até o dia da redenção. Oramos mais uma vez, esperando o Senhor falar conosco em um tom de voz que compunja nosso coração e nos deixe, ó Deus, desejosos de fazer tua vontade, de amar e de servir, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Graças a Deus. Na mensagem, senhores, queríamos ver a Jesus. Começando no parágrafo 23, o profeta disse assim: agora tinha havido muitos falsos messias que haviam se levantado. Sabemos que até houve um chamado Jesus, que se levantou pouco antes do ungido. O Messias foi o ungido, que quer dizer o Cristo, um homem ungido com o Espírito Santo, plenitude de Deus. Foi o Messias, Deus num homem. O homem e Deus se tornaram um, quando Deus entrou num homem. Agora, estes gregos eram muito curiosos. Eles tinham ouvido umas grandes coisas sobre este indivíduo que tinha feito estas afirmações. E eu os admiro por serem bastante sinceros para investigarem. Acho que todos nós deveríamos fazer mais isso. Investigar mais o que ouvimos e julgar de acordo com a palavra. Aleluia. Agora, Deus nunca muda a sua maneira de fazer as coisas. Ele sempre permanece do mesmo jeito. Agora, ele não pode mudar, porque a primeira decisão de Deus é a dele. Sempre tem que ficar com essa decisão, quando ele é chamado à cena, como hoje. Deus foi chamado à cena quando o pecado foi, a princípio, cometido no jardim do Éden. E ele teve que tomar uma decisão sobre como que redimiria o homem. E tomou sua decisão redimindo-o pelo sangue derramado por um inocente. E ele nunca mudou isso. Aleluia. Temos tentado instruí-lo, construímos torres e cidades e teologias e instruções e denominações de igreja
e o denominamos e nunca funcionou e nunca funcionará. Deus salva o homem pelo sangue que foi derramado pelo inocente. Ele nunca muda isso. Não importa o quanto a nossa maneira de pensar seja melhor. Essa é a decisão de Deus. Ele não pode tomar uma decisão, uma coisa hoje e outra amanhã. Ele sempre toma uma decisão. Ele é perfeito. Ele nunca tem que retificá-la. Quando Deus diz alguma coisa, é eternamente certa, porque Ele é eterno e suas palavras são eternas. Lido 23 até o 27. Você vê o tanto que o ser humano se mete a sabido e tenta apresentar uma ideia melhor do que a de Deus. Isso não é de hoje. Eu não vi Abel orando, nem clamando a Deus, mas eu tenho absoluta certeza que ele buscou em Deus a inspiração para oferecer alguma coisa que agradasse a Deus. Enquanto Caim estava se desdobrando para oferecer algo que agradava ao homem. Você viu quando Deus, através do profeta Samuel, mandou Saul destruir os amalequitas, ovelhas, vacas, camelo, jumento, tudo que tinha fôlego na terra de Amaleque tinha que ser destruído. Ele trouxe vivo o rei dos amalequitas. E trouxeram todas as ovelhas gordas e vacas gordas, porque acharam que não devia ser destruído ovelhas gordas e vacas gordas. Eles podiam oferecer o sangue e a gordura para Deus e comerem a carne daquelas ovelhas gordas e daquelas vacas gordas. Então essa ideia do homem de querer apresentar algo mais sábio, ou mais perfeito, ou melhor, ou mais prático, ou mais inteligente, ou seja, qual for o lado que se queira olhar, melhor do que a ideia de Deus. Não é de hoje que o humano. Enquanto os verdadeiros crentes, no decorrer de todas as eras, estão buscando a maneira de agradar a Deus, os filhos do mundo estão buscando a maneira de agradar os homens. Você já pensou um pregador formado no seminário, se intitulando de doutor, dizer que uma mulher dentro de um short está vestida? Dentro de uma calça comprida está vestida? E ainda com a Bíblia na mão. Na escola dominical da Igreja Batista, da Presbiteriana, da Assembleia de Deus, que eu conheço a Assembleia de Deus há 50 anos atrás. Eu nunca imaginei de ver uma assembleiana vestida numa calça que não cabia lá dentro e ganhando paz do senhor, do pastor. Sabe por quê? Porque há 50 anos atrás, quando eu conheci os assembleianos, sabe onde é que vinha a manga dela? Você não via nem a curva do braço dela. A manga tinha que vir bem na metade da divisa, entre a mão e o cotovelo. Cortar cabelo, Deus defenda. Se ela parasse a ponta do cabelo, ela era disciplinada. Se um homem falasse em política dentro de uma igreja pentecostal, ele está liquidado. É verdade. Verdade. Só tem 50 anos que eu vi isso. E agora? Você já pensou a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos ter uma ala da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos que é só de boiolas, de gays? A revista Manchete, isso há mais de 30 anos atrás, flagrou um casamento dentro da Igreja Presbiteriana de Los Angeles, nos Estados Unidos,
O que estava de paletó e gravata, que se dizia homem, era gay, e o que estava vestido de noiva, de mulher, com a grinaldinha na cabeça, era macho também. Era do sexo masculino. Há mais de 30 anos atrás. Não queira nem pensar o que virou isso hoje. Nem imaginar. É por isso que eles tiveram até a ideia deles próprios de tirar todos os inários do inário presbiteriano que tem a palavra sangue, que fala em sangue. Nós vamos eliminar o sangue, os hinos que falam em sangue, porque nós não somos uma igreja sanguinária. É ou não é Caim tentando oferecer para Deus uma coisa que agradava era aos homens? É verdade. Essa ideia maligna vem desde o Jardim do Éden. E Deus nunca admitiu esse tipo de coisa. É verdade. Acabamos de ler na mensagem que ele é perfeito. E quando ele toma uma decisão, é perfeita. O homem mais honesto, mais puritano do mundo, que nunca praticou sexo com mulher nenhuma, que nunca teve um deslize em sua vida moral, se ele não se lavar no sangue de Jesus Cristo, vai esbarrar no inferno. É verdade. Deus determinou e a sua decisão é perfeita e é única. E ele não muda por ninguém nessa terra. A sua decisão foi salvar a raça caída de Adão, todos os que estavam predestinados para a primeira ressurreição e todos os que quisessem ser salvos, mesmo que não tivesse predestinado para a primeira ressurreição, teriam uma chance na segunda ressurreição. Porém, quem ouve o evangelho da graça nunca vai querer deixar para aventurar uma oportunidade na segunda ressurreição. Na segunda ressurreição, nós vamos ter o exemplo do grande evangelista Daniel Curi, que o irmão Brana falou sobre ele. Ele teve uma êxtase, encontrou-se perante um portão de pérola, bateu ali. Quando a pessoa perguntou de dentro, quem é? Disse, é o grande evangelista Daniel Curi. A minha jornada na terra tem terminado e eu quero entrar. Um momento, Senhor. Deixe-me verificar se o seu nome está aqui no livro. Passou as páginas do livro. Sinto muito, Senhor, não há nenhum Daniel Curi aqui. Mas eu trabalhei a minha vida toda para Jesus. Eu curei enfermos, expulsei demônios, profetizei, fiz maravilhas no nome do Senhor Jesus. E agora minha jornada na terra tem terminado e eu quero entrar. Sinto muito, Senhor. Não há nenhum Daniel Curi aqui. E lhe direi o que você pode fazer. A única coisa que pode fazer é apelar ao seu caso para o trono branco de julgamento. Deseja apelar o seu caso? Bom, se não me resta outra alternativa a não ser apelar o meu caso, eu quero sim apelar o meu caso. Ele se sentiu em alta velocidade como se estivesse indo por um tubo. Escuro e longe, longe, lá na saída viu uma pequenina luz, e à medida que se aproximava, aquela luz foi ficando tão forte que chegou ao ponto dele não aguentar abrir os olhos na direção daquela luz. Quando ele sentiu que parou, estava de olhos fechados, porque ele não podia olhar para aquela luz. Ele ouviu do meio daquela luz a voz: você falou a verdade todas as vezes que você abriu sua boca e falou na terra? E agora? Você foi honesto com todas as pessoas com quem você negociou? Alguma vez você estendeu a sua mão para tomar algo que não lhe pertencia?
ele ficou reprovado em cada uma daquelas perguntas. Quando ele, de olho fechado aqui, encurvado, esperou a rajada. Ele disse que ia soar como se fosse uma rajada. A palavra condenado. Naquele momento ele ouviu uma voz: Pai, oh Deus. Para cá ele não podia olhar, que ele ficaria cego se olhasse. Mas para cá, ao contrário da luz, ele pôde olhar. Diz que viu o rosto mais meigo, mais amoroso, que nenhuma mãe seria capaz de olhar para alguém daquela forma. Pai, é verdade que ele não foi honesto com todo mundo na terra. É verdade que ele não foi verdadeiro todas as vezes que falou. Mas na terra ele se parou por mim, e aqui eu me paro por ele. Ponha todas as suas culpas na minha conta. E ele saiu daquela visão, saiu daquela êxtase, e nunca mais ele quis ser o grande Daniel Cury. Acabou o homem. Então, nenhum eleito, nem ninguém enfiará na cabeça do eleito a ideia de deixar para arriscar. Não, vou dar uma aproveitada por aqui e deixar para arriscar uma oportunidade na segunda ressurreição. Deixar para arriscar uma oportunidade no julgamento, no juízo. O profeta disse: não se arrisque. Se está em você a faculdade de ouvir o que o Espírito diz à igreja, e está em você a capacidade para crer no que o Espírito disse à igreja, não arrisque. Renda-se a Cristo agora. Todo o seu ser, todo o seu espírito, sua alma, seu corpo, tudo renda a Ele sem nenhuma reserva. Todos os dias, creia de coração que Ele pagou por você. No dia que estava pagando a conta, Ele foi ao Calvário para pagar uma conta. Essa era a conta do pecado. Por isso é que o profeta disse que, na mensagem aquele dia no Calvário, que o Calvário encerra o assunto do pecado para sempre. Ele foi ao Calvário para pagar uma conta. Essa era a conta do pecado. O salário do pecado era a morte. E ele foi ao Calvário para morrer. E ali morreu. E pagou a conta. E mandou seus homens pregar essa novidade para toda criatura. Que parasse para ouvir. Agora, de todos que ouvirem, haverão aqueles que crerão que quando Jesus estava pagando aquela conta, estava pagando a dele. Porém, existirão aqueles que serão verdadeiros fariseus, até dentro da mensagem. Errados que só bargueia de perneira que é para trás, mas estarão tentando ajeitar as coisas do seu modo. Mas eu não acredito nunca que um eleito sequer fará uma coisa dessa. Ele estará sempre querendo saber a vontade de Deus para fazer daquela forma. Ele creu no dia que foi ser batizado, que lá no Calvário Jesus pagou a conta dele. Toda a conta que ele devia. E aqui e acolá o inimigo solta espíritos diversos na cola. O profeta diz que ele tem especialistas, demônios especialistas. Madalena tinha 7. E cada um daqueles era especialista em uma coisa. Como ouvimos ontem ali.
eles estão encarregados em embaraçar a pessoa, para ver se no embaraço a pessoa duvida e desanima. Se ele duvidar, vira pecador. Se virar pecador, vai para o juízo. Mas enquanto os demônios estão bramando ao derredor, como leão, procurando embaraçar o meio de campo, fazendo tropeçar, amarrando as vassourinhas da estrada para a pessoa tropeçar e cair, eu encontrei um capim lá que tem o apelido de derruba velho. O gado vai comendo a grama e vai ficando a rama do capim, que chega a dar 3 metros. Eu arranquei uma rama com mais de 2 metros de comprimento. E se eu disser para vocês que eu tive que pendurar naquela rama com as 2 mãos e empregar quase que toda a força do meu braço para arrancar aquela rama de capim do chão? Agora calcule se você já não andar com muita força e tomar um tropeção numa rama daquela. E se ela estiver amarrada 2, uma na outra, no meio do caminho? É isso que ele faz, embaraçar. O embaraço tem o objetivo de desanimar a pessoa, fazê-la duvidar e voltar atrás. Se desanimar e voltar atrás, ele descreu na palavra, tornou-se pecador. Se tornou-se pecador, o destino é o juízo. Não vai ser lançado no lago de fogo antes de passar pelo juízo, não. Agora o Espírito do Senhor está encarregado de te dar um ânimo e uma força, que se amarrarem 200 cordão de vassoura no meio do caminho, com a canelada só você rompe todos. Aleluia. Aleluias. Rompeu o embaraço, você nunca duvida daquele que está dando forças para romper os embaraços. Será sempre um crente, portanto nunca será um pecador. E o crer na palavra da vida te levará não para o juízo, mas para a vida. Não entrará em condenação. Não vai para o juízo, porque passou da morte para a vida. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Então Satanás está trabalhando dia e noite. Ele vai embaraçando, e ele quer que a pessoa se embaraça, e depois que a pessoa duvide, e que a pessoa fique aí, e vá dormir sem azeite. Em todas as eras da igreja, Deus tinha azeite, teve azeite suficiente para encher cada vaso predestinado, escolhido daquela era. É verdade. Agora você já pensou? Na era de Wesley, era a santificação, sem a qual ninguém veria o Senhor. Pergunta-se os luteranos que se denominaram e disseram, não precisa de santificação, porque o justo vive pela fé. Não tem que se santificar. Se perdeu muito mais do que um cego no meio de um tiroteio. Pensa num metodista, num wesleyano que se denominou metodista, quando veio a era pentecostal, ele chamou, foi de demônio, de feitiçaria, de mediunidade, de espiritismo, que ele não precisava disso, porque ele era santificado pela fé, justificado pela fé e santificado pela fé. E não precisava de dons. Agora, quando chegou a hora, justificação, santificação, os dons espirituais foram restaurados, aí vem o batismo com o Espírito Santo. O selo para todo mundo que ouviu e se dispôs a guardar o que o Espírito disse à igreja na época em que ele está vivendo. Por isso perguntaram para o irmão Branham, aqui está dizendo, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão, e recebereis o dom do Espírito Santo. Quem batizou na era de Lutero, Pai, Filho e Espírito Santo, jogando a aguinha no meio da cabeça e crendo que Deus era 3, recebeu o Espírito Santo? O profeta disse, recebeu. Se ele creu no que Deus tinha para ele na era dele, no que o Espírito falou na era que ele viveu, ele recebeu. Glória a Deus. Graças a Deus. Glória
Glória a Deus. Agora, nós que ouvimos a palavra original, Aleluia. o Espírito falou a palavra original do jeito que falou na primeira era, falou na sétima. Glória a Agora nós sabemos que para ter o Espírito Santo não é só justificação pela fé, não é só santificação pelo sangue, não é só ter dons espirituais. É reconhecer que todo assim diz o Senhor é palavra de Deus. Se Deus vindicou e provou que era a sua palavra, então nós cremos em toda a palavra de Deus. E assim como os crentes da primeira era reconheceram que o que Paulo escrevia era mandamento do Senhor, os da sétima era recebem o que Paulo escreveu como mandamento do Senhor e o que o irmão Brana pregou como mandamento do Senhor. Aleluia. E não adianta ele rodear, inventando grupos dentro da própria mensagem, inventando denominações da mensagem para embaraçar as pessoas, para fazer ir para a tumba sem azeite. Glória a Deus. Porque não conseguirá enganar um eleito sequer. Escutem só essa pergunta. Se todo humano que confessa que a Bíblia é a palavra de Deus crescem nela como ela está escrito, quantas igrejas crentes existiam? Uma. É verdade. Se todo mundo que confessa que William Branham é profeta estivesse crendo na mensagem do jeito que o profeta falou, quantas igrejas da mensagem haveria? É verdade. Então não se enganem. Na sétima era, ou você crê na mensagem como o profeta disse, ou vai ficar aí vendo navios e esperando a vinda do Senhor. É verdade. Aleluias. Então o assunto é vigiai. Orai e vigiai. Em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Porque o profeta disse, esta é a última era. Deus nosso, certamente estamos agradecidos por mais esta oportunidade, Senhor, de nos agarrarmos com mais força, recebendo uma injeção de ânimo na nossa disposição de agarrar-se com a mensagem da hora, de forma original. Estamos vendo, Senhor, o espírito faccioso penetrando no meio das igrejas da mensagem, dividindo obreiros, cada um criando o seu ministério, criando sua igreja, formando sua denominação dentro da mensagem. Porém, Senhor, tenha misericórdia dos eleitos e ajude-os a permanecer naquilo que o profeta disse, sem colocarem suas interpretações, sem colocarem o seu eu, o seu modo. Pois o profeta disse que por mais que a ideia do homem pareça melhor a seus próprios olhos ou de quem quer que seja, aos olhos do Senhor Deus, a ideia do homem nunca será melhor do que a de Deus. A decisão do homem nunca será melhor do que a de Deus. A decisão de Deus é perfeita e Ele nunca muda. Portanto, Senhor, ajuda-nos. Qualquer pensamento que vier sobre nós, que não estiver 100% de acordo com a mensagem da hora, que seja mudado. E o assim diz o Senhor, prevaleça nas nossas vidas, para que assim possamos esperar convictos a hora da vinda do Senhor. Vigiando, porque não sabemos o dia nem a hora, mas uma coisa sabemos, Ele virá. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém.